Antes de comprar esse monitor, tem um detalhe que muita gente ignora. Ele não tenta ser o monitor gamer mais agressivo do mercado. E justamente por isso pode ser uma escolha mais inteligente para quem joga, estuda e trabalha na mesma tela. A pergunta é, ele entrega equilíbrio de verdade ou é só uma tela grande com um nome bonito? Guarda essa dúvida, porque o veredito depende de um ponto que aparece nos negativos. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou mostrar ajustes que melhoram imagem, fluidez e conforto visual sem complicar sua vida. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desse monitor. Tela grande de 20 e 7 polegadas que muda a sensação de espaço para jogar, estudar e trabalhar. O primeiro impacto desse modelo está no tamanho. Uma tela de 20 e 7 polegadas dá muito mais área útil do que monitores menores. E isso muda a rotina de quem alterna entre lazer e produtividade. Para quem trabalha com planilhas, abas abertas, plataformas de estudo, edição simples ou atendimento, o espaço extra ajuda a organizar melhor as janelas. Para quem joga casualmente, a imersão também cresce, porque o campo visual fica mais confortável. E para quem assiste vídeos, aulas ou transmissões, a experiência é bem mais agradável do que em telas compactas. É aquele upgrade que parece simples, mas depois que você acostuma, voltar para uma tela pequena fica difícil. Painel do tipo comutação no plano, com cores mais consistentes para uso diário e criação de conteúdo leve. O painel do tipo comutação no plano é um ponto importante, porque oferece ângulos de visão amplos e cores mais estáveis. Isso significa que a imagem não muda tanto quando você olha de lado, algo útil para quem compartilha a tela com outra pessoa, assiste conteúdo deitado ou usa o monitor em uma mesa maior. Para quem edita imagens simples, cria posts, grava vídeos para redes sociais ou trabalha com apresentações, essa consistência de cor ajuda bastante. Ele não substitui um monitor profissional de edição, mas entrega uma imagem mais agradável e confiável do que painéis mais simples encontrados em muitos modelos de entrada. Taxa de atualização de 100 Hz que deixa a sua navegação e os jogos casuais mais suaves. Aqui está um dos pontos que mais melhora a experiência sem você perceber de cara. A taxa de atualização de 100 Hz deixa movimentos mais suaves do que uma tela comum de 60 Hz. No uso diário, o cursor parece mais fluido, a rolagem de páginas fica mais confortável e os jogos casuais ganham uma sensação mais rápida. Para quem joga títulos de corrida, aventura, estratégia, futebol ou jogos competitivos de forma mais tranquila, essa fluidez já faz diferença. Não é uma tela extrema para jogador profissional, mas é um salto real para quem sai de um monitor básico. Se esse tipo de análise te ajuda a comprar com mais segurança, já se inscreve no canal, porque aqui a ideia é separar ficha técnica bonita de benefício que aparece de verdade no uso diário. Recursos de conforto visual que ajudam quem passa muitas horas na frente da tela. Esse modelo traz recursos como modo de leitura e redução de cintilação, pensados para tornar o uso prolongado menos cansativo. Isso é importante para estudantes, pessoas que trabalham em casa, quem faz cursos pela internet ou quem passa a noite alternando entre jogo, vídeo e navegador. O modo de leitura reduz a intensidade de tons mais agressivos, deixando textos mais confortáveis. A redução de cintilação ajuda a diminuir aquela sensação de vista cansada depois de muito tempo. Não faz milagre, porque postura, iluminação do ambiente e pausas continuam importantes, mas ajuda-se a tornar a experiência menos pesada. Conexões e recursos extras que deixam o monitor mais versátil para computador, console e rotina híbrida. O monitor conta com entradas de imagem modernas, saída para fone de ouvido, controle de configurações pela tela e recursos voltados para jogos, como
estabilização de preto e redução de atraso de comando. Na prática, isso permite usar o modelo com computador, console, notebook e setups mistos. Para quem trabalha durante o dia e joga à noite, essa versatilidade é muito bem-vinda. O recurso de estabilização de preto pode ajudar em jogos escuros, melhorando a visibilidade de áreas sombreadas. Já uma redução de atraso deixa os comandos mais responsivos, especialmente em jogos onde cada movimento precisa parecer imediato. Até aqui parece uma compra fácil. Tela grande, imagem bonita, boa fluidez e recursos úteis. Mas agora entra o detalhe que eu prometi no começo. Esse monitor é muito bom quando você entende a proposta dele. Mas pode decepcionar quem compra esperando desempenho de linha extrema. E é exatamente por isso que os pontos negativos importam tanto. Resolução de alta definição completa em 20 e 7 polegadas pode não agradar quem fica muito perto da tela. A resolução de alta definição completa funciona bem. Mas em uma tela de 20 e 7 polegadas, os pixels ficam mais perceptíveis se você sentar muito perto. Para jogos, vídeos e uso comum, isso costuma ser aceitável. Mas para quem trabalha com texto pequeno, edição detalhada ou quer máxima nitidez, uma resolução maior poderia entregar imagem mais refinada. O segredo é usar a distância correta. Se a tela ficar muito colada no rosto, a limitação aparece mais. Taxa de atualização de 100 Hz é boa, mas não é ideal para jogador competitivo exigente. A fluidez de 100 Hz é superior à de monitores básicos, mas jogadores muito competitivos podem sentir falta de taxas mais altas. Quem joga tiro em primeira pessoa de forma séria busca o menor atraso possível e quer desempenho máximo pode preferir modelos de 140 e 4 Hz ou mais. Para uso casual e intermediário, ele entrega bem. Para competição pesada, existem opções mais específicas. Tempo de resposta não coloca o modelo no mesmo nível dos monitores gamer mais avançados. O tempo de resposta informado atende bem ao uso geral, mas não é o foco principal para quem busca imagens extremamente rápidas, sem nenhum rastro. Em jogos muito velozes, usuários sensíveis podem notar pequenos borrões em cenas de movimento intenso. Isso não estraga, a experiência para a maioria, mas mostra que ele é um monitor equilibrado, não um equipamento profissional de competição. Ergonomia simples pode limitar quem precisa de ajuste fino na posição da tela. O monitor permite ajuste de inclinação, mas não oferece a mesma liberdade de modelos com regulagem de altura, rotação e giro completos. Para quem usa poucas horas por dia, isso é tranquilo. Para quem trabalha o dia inteiro na frente da tela, pode ser necessário usar um suporte articulado ou base elevada para deixar a altura correta. Esse detalhe impacta mais a saúde postural do que a imagem. Foco em custo-benefício significa abrir mão de recursos premium de imagem e construção. Ele entrega um pacote forte, mas não traz tudo que monitores mais caros oferecem. Não espere brilho altíssimo, resolução superior, acabamento premium ou recursos profissionais de calibração. A proposta é entregar uma tela grande, fluida e confortável por um valor mais acessível. Para muitos usuários, isso é exatamente o ideal. Para quem quer o melhor em tudo, pode faltar sofisticação. Depois de entender os limites, dá para aproveitar melhor o monitor sem cair em frustração. O segredo é ajustar o uso ao perfil certo. Ele combina muito bem com quem quer estudar, trabalhar, jogar casualmente e consumir conteúdo em uma tela grande sem pagar por recursos que talvez nem use. Bônus com ajustes práticos para melhorar fluidez, conforto visual e qualidade de imagem no dia a dia. No bônus, comece verificando se a taxa de atualização de 100 Hz está ativada nas configurações do sistema, porque muita gente compra monitor novo e continua usando a frequência antiga sem perceber. Depois, ajuste o brilho conforme o ambiente.
Brilho alto demais em quarto escuro cansa, e brilho baixo demais em sala clara prejudica a leitura. Para jogos escuros, teste a estabilização de preto com cuidado, sem exagerar, para não lavar a imagem. Se você trabalha muitas horas, use o modo de leitura apenas quando estiver lendo textos. E volte ao modo normal para vídeos e jogos. E se a altura ficar ruim, considere um suporte compatível, porque conforto visual também depende da posição da tela. No fim das contas, esse monitor vale a pena para quem quer uma tela grande, fluida e versátil para computador, console, estudo, trabalho e jogos casuais. O detalhe que poderia fazer alguém devolver é a resolução em 20 e 7 polegadas. Se você exige nitidez máxima de perto, talvez precise de outro tipo de tela. Mas se você busca equilíbrio, bom tamanho, cores consistentes, 100 Hz e recursos úteis sem gastar como em um monitor premium, ele faz bastante sentido. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero saber, você usaria esse monitor mais para jogar, estudar ou trabalhar? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.